Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando aí a nossa leitura bíblica, a nossa maratona. Por favor, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e me acompanhem aí até o final. Vamos ler a Bíblia de capa a capa. Para as pessoas que assim, às vezes me perguntam, dizem que eu sou muito vaidosa, que eu gosto de combinar um batom, uma roupa. Gente, eu amo moda, eu trabalho com isso e eu sempre fui muito vaidosa. E eu digo pra vocês, não se preocupem, Deus gosta. Deus gosta de ver a gente feliz, com a nossa autoestima alta. Porque quando a gente louva, quando a gente está bem, quando a gente está feliz, a gente louva com mais amor, com o coração mais cheio de graça. Então, se arrumem, eu me arrumo pra Deus, eu me arrumo pra vocês, pra gravar os vídeos pra vocês, eu gosto disso, principalmente porque durante muito tempo a minha vaidade me afastou muito de servir a Deus, porque existem religiões que dizem que é proibido cortar o cabelo, é proibido usar maquiagem, é proibido isso, é proibido aquilo. Gente, isso daqui é uma capa. Isso daqui não quer dizer que você, de verdade, seu coração, ninguém tá vendo. As pessoas só sentem de acordo com as suas atitudes como é você de verdade, como é o seu coração. Então, se te agrada você ficar bonita, você se embelezar, desde que não seja pra cobiçar ou pra despertar o desejo de uma outra pessoa, que seja casada com alguém, desde que você não esteja fazendo isso com má intenção, mas que você esteja fazendo isso pra se sentir bem, pra se sentir melhor, faça, seja feliz. Não deixe que esses detalhes afastem vocês de Deus, porque realmente isso me afastou durante muito tempo de Deus, porque eu achava que eu não era digna, porque eu gostava muito de me produzir, de me maquiar, de arrumar meu cabelo, de pintar meu cabelo. E eu estava próximo de religiosos que diziam que não podia nem sequer pintar meu cabelo, nem sequer poder fazer nada. E então isso me afastou muito tempo de Deus, mas graças a Deus, Deus me puxou para perto dele, me guardou durante muito tempo e me mostrou que isso não era realmente a coisa mais importante para ele. As coisas mais importantes para ele, que realmente nos afastam dele, está aqui na Bíblia e a gente está aprendendo isso dia a dia. E claro que depois que Jesus veio para a Terra, muitas dessas coisas também mudaram. E isso a gente também vai estar aprendendo conforme a gente for ler o Novo Testamento, ok? Então vamos continuar aqui. Porque, na verdade, gente, muitas coisas mudaram, mas a gente precisa ler o velho até mesmo para entender o que mudou no novo. Por que acontece que eu vejo que as pessoas leem a Bíblia toda picada, sabe? E aí interpretam tudo errado, tudo pela metade, porque simplesmente não leu continuamente, porque não leu a história do começo ao fim. Como vocês podem querer entender uma história sem ler do começo ao fim, entendeu? Sem ler os detalhes da história. Aí é a mesma coisa que pegar uma novela pela metade e querer entender por que o protagonista tá fazendo isso, o antagonista tá fazendo aquilo. Não. Vocês têm que começar, é a mesma coisa, pegar um livro e ler. A Bíblia é o livro, para quem não sabe, o primeiro livro impresso da história. É o livro mais impresso também do mundo e nos mais diversos idiomas. Então, ele é importantíssimo para nossa vida e para nós, para a gente ficar lendo versículos picados e jogados e tentar adequar esses versículos à nossa vida. Então, nós não podemos fazer isso. Por isso, a importância de ler a Bíblia toda, do começo ao fim. E eu estou aqui para ajudar vocês nessa missão, ok? Então vamos lá, vamos dar continuação, porque eu já falei demais. Gente, 3 minutos e 40 falando. Eu amo falar. Mas tudo bem, vamos lá. Então a gente tinha parado na advertência contra a idolatria. Eu vou ler esse trechinho aqui novamente pra gente dar continuidade. Não ergam nenhum poste sagrado além do altar, que construírem em honra ao Senhor, o teu Deus, e não levantem nenhuma coluna sagrada por isso, é detestável para o Senhor, o seu Deus. Capítulo 17. Não sacrifiquem para o Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenham qualquer defeito ou imperfeição. Isso seria detestável para ele. O que a gente entende aqui quando Deus detesta as coisas assim que têm defeitos? É que ele não quer que você faça nada de qualquer jeito para ele. Se ele não quer que você leve um animal com defeito para sacrificar para ele, isso significa que ele não quer nada de qualquer jeito. Ele quer as coisas perfeitas, porque ele é um Deus de perfeição. Então, ele tem todo o direito de exigir da gente também perfeição. Um homem ou uma mulher que vive numa das cidades do Senhor dá a vocês
que o Senhor dá a vocês for encontrado fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, violando a sua aliança e desobedecendo o meu mandamento, estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas do céu, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Se for verdade ficar por comprovado de que fez abominação em Israel, levem o homem ou a mulher que estiver praticando esse pecado à porta de sua cidade e apedreje-o até morrer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. Nas mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução, e depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês. O julgamento dos casos difíceis. Se para os seus tribunais vierem casos difíceis demais de julgar, sejam crimes de sangue ilícitos ou agressões, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor, o seu Deus, e procurem os sacerdotes, levitas e o juiz que estiver exercendo o cargo na ocasião. Apresentem-lhe o cargo e lhes darão a vocês o veredito. Procedam de acordo com a decisão que eles proclamarem no local que o Senhor escolher. Tratem de fazer tudo o que eles ordenarem. Procedam de acordo com as sentenças e as orientações que eles derem a vocês. Não desviem daquilo que eles determinarem para vocês, nem para a direita, nem para a esquerda, mas quem agir com rebeldia contra o juiz ou contra o sacerdote que ali estiver a serviço do Senhor, terá que ser morto. Eliminem o mal do meio de Israel. Assim todo o povo temerá e não ousará mais agir com rebeldia. Os decretos do rei. Se quando entrarem na terra do Senhor, o seu Deus dá a vocês, tiverem tomado posse dela e não tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas, tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher, e ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor disse a vocês, jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, e se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Aqui é quase que como uma coisa assim, de Deus já mostrando que irá acontecer lá no futuro, né? Em relação a ter muitas mulheres, em relação a acumular muitas riquezas, que isso pode realmente corromper o coração do homem, né? Depois a gente vai lá ler o que aconteceu com Salomão, que foi o homem mais sábio, e mesmo assim, no final da vida, ele sofreu aí algumas consequências, né? Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, como cópia de lei que está cuidando dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que tê-los todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos esses decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como seus descendentes. A herança dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas ao Senhor, preparadas no fogo, pois essa é sua herança. Não terão herança alguma no meio de seus compatriotas. O Senhor é sua herança, conforme lhe prometeu. Quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, ou o sacerdote receberão a sua proteção divina, receberão sua proteção devida, a espádua, a queixada e o estômago. Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas, pois todas as tribos, o Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas e seus descendentes para estarem na presença do Senhor e para ministrarem também sobre seu nome. Se um levita que estiver morando em qualquer cidade de Israel desejar ir ao local escolhido pelo Senhor, poderá ministrar em nome do Senhor, o seu Deus, à semelhança de todos os outros levitas que ali servem à presença do Senhor. Ele receberá uma porção de alimento igual à dos outros levitas. Além disso, ficará com o que receber como com a venda dos bens de sua família. Advertência contra práticas pagãs.
Quando entrarem na terra do Senhor, o seu Deus dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações lá praticam. Não permitam que ache alguém no meio de vocês que queime um sacrifício, ou um filho ou uma filha, que pratique adivinhação, ou que dedique a magia, ou faça presságio, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. Aqui também é bem claro que Deus diz a respeito de consultar espíritos, consultar mortos, consultar médios, praticar magia e adivinhação. É muito claro, ele só está repetindo o que nós já vimos na Bíblia anteriormente. Então, que fique claro, que clareie essa ideia na cabeça de quem ainda tinha dúvida, a prática desse tipo de coisas pagãs, certo? Eu vou até anotar aqui, gente, que tá... Anotem aí se vocês quiserem também, em Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 11, certo? Então, é importante vocês terem isso em mente. Eu não sou o tipo de pessoa que critica a religião de ninguém. Eu acho que cada um é adulto, maduro, mas... Como cristã, eu estou lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Isso daqui não foi uma coisa inventada, não saiu da cabeça de um homem para escrever isso aqui foi inspiração divina. Então, que fique claro que o que está dito aqui é muito sério, muito profundo e muito verdadeiro. Então, que as pessoas tenham discernimento para entender a palavra de Deus, que o que está escrito aqui está claro. Talvez em outras versões estejam com palavras rebuscadas, mas aqui está no português claro, para quem quiser ouvir, ok? O Senhor tem repugnância para quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. O profeta do Senhor. As nações que vocês vão expulsar dão ouvido aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que reuniram, quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse, eles têm razão, levantarei do meio dos meus irmãos um profeta como você, pois minhas palavras na sua boca e porei minhas palavras na sua boca e ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta fará em meu nome, o mesmo eu pedirei contas. Mas o profeta que eu ousar falar em meu nome, alguma coisa que não ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer e nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. A cidade de refúgio. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra dá a vocês, e quando vocês os expulsarem, ocuparem as cidades e as casas dessas nações, separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra do Senhor, o seu Deus. Esta está dando a vocês para que dela tomem posse. Dividam em 3 partes a terra que o Senhor, o seu Deus, está dando como herança a vocês. Façam nela vigas de acesso para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Este é o caso em que um homem que matar outro poderá fugir para salvar a sua vida, se matar o seu próximo sem intenção, sem que houvesse inimizade entre eles. Por exemplo, se um homem for com seu amigo cortar lenha na floresta e ao levantar o machado para derrubar uma árvore a ferro, escapar e atingir seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades, para salvar sua vida. Do contrário, o vingador da vítima poderá persegui-lo e, enfurecido, alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais, e poderia matá-lo, como embora este não merecesse morrer.
pois não havia inimizade entre ele e seu próximo, e por isso que eu ordeno a vocês que separem 3 cidades. Se o Senhor, o seu Deus, aumentar o seu território como prometeu sob juramento, aos seus antepassados e der a vocês toda a terra que prometeu a eles, separe então 3 cidades, e isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente a toda essa lei que hoje ordeno a vocês. Amar o Senhor, o teu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na sua terra, a qual o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e para que não sejam culpados de derramamento de sangue. Mas se alguém odiar o seu próximo e ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo e fugir para uma dessas cidades, as autoridades da cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador da vítima para que eu morra. Não tenham piedade dele. Eliminem de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. Aqui mostra que o derramamento de sangue inocente é uma coisa que Deus realmente abomina, certo? Não mudem os marcos de divisa da propriedade do seu vizinho, que seu antecessor colocaram como herança, que vocês receberam na terra do Senhor, o seu Deus, que dá a vocês para ela que tomem posse. As testemunhas. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão poderão apresentar-se ao Senhor diante do sacerdote e dos juízes, que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e ficará provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra seu próximo. Dá-lhes a punição que ele planejava para seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessa entre vocês. Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. As leis sobre a guerra. Eu vou continuar já no outro vídeo. As leis sobre a guerra. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e tiverem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouçam, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e os lutará por vocês, contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês. Os oficiais dirão ao exército: alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou, volte para sua casa, para que não morra na guerra e outro o dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela, volte para sua casa, para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Há alguém comprometido em casar-se que ainda não recebeu sua mulher, volte para casa para que não morra na guerra e outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte para casa para que seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie-lhe primeiro uma proposta de paz. Se os seus habitantes aceitarem e abrirem suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Mas se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-la em suas mãos, matem ao fio de espada todos os homens que nela houver, mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo que acharem na cidade será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos, dados pelo Senhor, o seu Deus, e assim vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Contudo, as cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, não deixem vivo nenhum ser que respira, conforme a ordem do Senhor, o seu Deus. Destrua totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Senão eles ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram seus deuses. E vocês pecarão contra o Senhor.
O seu Deus, quando sitiarem uma cidade por longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não derrubem, por acaso as árvores não são gente, para que vocês as sitiem. Por acaso as árvores são como gente, para que vocês as sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-las em obras que ajudem o cerco até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Então, Deus é claro aqui quais as cidades eles tinham que realmente destruir e matar todo mundo e quais as cidades que eles poderiam se apropriar das coisas. Capítulo 21. O caos de homicídio não desvendado. Se alguém for encontrado morto no campo, na terra do Senhor, o seu Deus dá a você para ela, que o Senhor, seu Deus, dá a vocês dela tomarem posse, sem que se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes sairão e medirão a distância do corpo até as cidades vizinhas. Então, as autoridades das cidades mais próximas do corpo apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e sobre a qual nunca foi posto jugo, e a levarão em um vale de terras nunca arrancadas nem semeadas, onde haja um ribeiro de águas perenes. Vocês quebrarão o pescoço da novilha, depois os sacerdotes, descendentes de Levi, se aproximarão, pois o Senhor, o seu Deus, os escolheu para ministrarem a sua pronúncia bênção em nome do Senhor e resolverem todos os casos de litígio e de violência. Então, todas as autoridades das cidades mais próximas do corpo lavarão as mãos sobre a novilha, cujo pescoço foi quebrado no vale, e declararão: as nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos viram quem fez isso. Aceita, Senhor, esse propiciação em favor de Israel e teu povo, e quem resgataste e não consideraste o teu povo culpado do sangue de um inocente. Assim a culpa do derramamento de sangue será propiciada. Deste modo, vocês eliminarão de vocês mesmo a culpa pelo derramamento de sangue inocente, pois fizeram o que o Senhor aprova. O casamento com uma prisioneira. Quando vocês guerrearem contra os seus inimigos, e o Senhor, o seu Deus, os entregar nas suas mãos, e vocês fizerem prisioneiros, e um de vocês poderá ver entre eles uma mulher muito bonita, agrada-se dela e tomá-la como esposa, leve-a para casa, ela raspará a cabeça, cortará as unhas e desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ficará em casa e pranteará seu pai e sua mãe um mês inteiro. Depois você poderá chegar-se a ela e tornar-se seu marido, e ela será sua mulher. Se você já não se agradar dela, deixe-a ir para onde quiser, mas não poderá vendê-la nem tratá-la como escrava, pois você a desonrou. O direito do filho mais velho. Se um homem tiver duas mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for filho da que ele não prefere, quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida, se o filho da mulher que não prefere for de fato mais velho. Ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que não prefere, dando-lhe a porção dupla de tudo o qual possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. O castigo dos filhos rebeldes. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não escuta quando os disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes de sua comunidade à porta da cidade, e dirão aos líderes: esse nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Uau, hein? Isso daqui é muito assim, né? O que tem de filho hoje em dia que não honra pai e mãe, que desobedece pai e mãe. Se vivesse antigamente, ia faltar pedra. Ia faltar pedra, porque se os pais não tivessem piedade, levassem realmente para o filho ser apedrejado, ia ser bem complicado, né? Diversas leis. Se um homem culpado de crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo
no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo de maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Capítulo 22. Se o boi ou ovelha de um israelita se extraviar e você vir, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao dono. Quer dizer, pratique a honestidade, né? Se este não morar perto de você ou se você não o conhecer, leve o animal para casa e fique com ele até que seu compatriota venha procurá-lo e você possa devolvê-lo. Faça o mesmo com o jumento, com a capa e com qualquer coisa perdida que encontrar. Não ignore o fato. Eu acho que esse versículo aqui, ele pode ser traduzido como já está na Bíblia, que devemos ser honestos, né? Honestos com absolutamente qualquer coisa. Faça o mesmo com qualquer coisa e não ignore o fato, né? Eu acho que é um versículo bem claro sobre honestidade. Se vocês quiserem anotar aí, está em Deuteronômio 22, versículo 2. Às vezes a gente fala assim, nossa, fulano é tão honesto. Gente, ser honesto não é qualidade não, viu? Só para constar, ser honesto é obrigação. Exatamente, meus queridos. A honestidade é uma obrigação nossa. Porque quem não é honesto, não tem como você receber uma bênção sendo desonesta. E aquele que às vezes rouba uma coisinha pequenininha aqui, achando que tá tirando vantagem, preste atenção no que você tá fazendo. Porque você vai ver que lá na frente, você vai ter perdido o dobro, o triplo, além da sua própria paz, é claro, por estar sendo desonesto com alguém, né? Às vezes a gente acha que tá tirando vantagem e não é bem assim, tá? Aqui na Bíblia já tá mostrando pra você. Se você ver o jumento ou boi de um israelita caído no caminho, não ignore, ajude-o por o animal em pé. A mulher não usará roupas de homem e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão a todos aqueles que assim procedem. Se você passar por um ninho de pássaros numa árvore ou no chão e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes. Não deixe a mãe solta Não deixe a mãe solta. Peraí só um minuto. Você poderá apanhar os filhotes, não deixe a mãe solta, para que tudo vá bem com você e que você tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Olha, até isso tá aqui na Bíblia, hein? Não plante 2 tipos de semente em sua vinha. Se eu fizer tanta semente... Deixa eu só interromper.